Olá, tudo bem, pessoal? Mais uma vez aqui no canal A Receita do Bolo. Várias dicas já foram passadas em vídeos anteriores. Hoje falaremos um pouco sobre dicas de memorização. Tenho visto que um grande obstáculo tem ocorrido junto com os candidatos e até mesmo na vida diária das pessoas é a tal da memorização. Mais uma dica: a memória não envelhece. O que envelhece é a crença das pessoas a respeito de sua memória. A memória está ativa, sempre ativa. Então temos que sempre que exercitá-la para que ela possa sempre melhorar. Gostaria que anotassem, ou voltassem um vídeo depois, e mais de forma que fique registrado essas fases. Os acrônimos, a repetição, a associação e ridicularização da mente, o empilhamento, a relação aluno-professor e os flashcards. Vamos lá? O processo de memorização. O processo de memorização nada mais é do que uma codificação para um posterior resgate. Uma informação que é colocada na memória, se ela for colocada de forma isolada, ela vai ficar girando para um lado para o outro e vai acabar se perdendo no tempo. Para isso a gente precisa codificá-la. E o que é essa codificação? Nada mais é do que uma associação. Basicamente seria isso. Tentar associar um assunto no outro, uma palavra na outra, uma história com outra, enfim. A dica, a receita é essa: associação para um posterior resgate, os gatilhos de memória, como é dito por muitas pessoas. Os acrônimos. Os acrônimos são muito utilizados no dia a dia. São o quê? Pegar as iniciais das palavras e montar um código, que no caso aqui, o artigo 37 da Constituição Federal, os princípios da administração pública, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E formamos o quê? A palavra LEMPRE. EB, Exército Brasileiro; PM, Polícia Militar; PRF, Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, o candidato pode utilizar dos acrônimos para formar uma palavra mais simples e poder o quê? Lembrar de todo o conteúdo somente por essas palavras. Esses são os acrônimos. A repetição. Repetição, repetir várias vezes. Então, fiz os acrônimos, posso já utilizar essa também, a repetição. Espero 30 segundos. Ao limp, então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e assim vai. Então, a repetição também é uma técnica eficiente para memorização. A questão da reminiscência. O que é essa reminiscência? É o ato de lembrar, que faz lembrar. A pausa te propicia lembrar a informação. Então, esquecer é necessário. Essa pausa entre a primeira vez que eu joguei uma informação na minha memória, é necessário que eu esqueça, de certa forma, aquela, para depois eu lembrar e resgatar da minha memória. Então, essa pausa é a reminiscência, tá? Muito importante para que o processo de memorização. A associação, tornar fácil algo difícil de ser gravado. Tornar fácil. Um exemplo, uma dificuldade muito grande dos alunos entre saber o que é denotativo e o que é conotativo. Às vezes até o candidato pode até perder uma questão por isso. Então, qual que é a dica? Denotativo, de dicionário. Então, ou seja, é o que é o sentido real da palavra. O conotativo, então, fica de forma excludente como sentido figurado da coisa. Uma associação para pagar a conta. Ao abrir a porta do meu carro, eu imagino um monte de conta vindo de encontro ou caindo de cima para baixo. Ou seja, eu tenho que associar alguma coisa na outra para facilitar a minha memorização. Os gatilhos de memória, o primeiro passo para ter uma memória gigante. Tá? Então, esse gatilho, se eu falar assim para vocês, se vocês estão lendo um texto, e durante esse texto está lá escrito, a maior cidade do país inundou. Então, o que vai vir na memória? São Paulo.
Justamente porque você associou em algum dia na sua memória que a maior cidade do país é São Paulo. Então, quando a gente vai tentar lembrar da informação, a gente tem que tentar lembrar do gatilho, que é aquela teclinha que te dá o plim, né, para você, né, lembrar a informação necessária. Perfumes e músicas também são coisas que realmente influenciam na memorização. O perfume de uma pessoa, às vezes um fato, a música que estava sendo tocada naquele momento, te faz lembrar da pessoa ou da situação. Ridicularização da mente. Temos que realmente ridicularizar. Olha essa imagem, desmatamento da floresta amazônica. Então tem que imaginar as árvores se corroendo de medo, né? A pessoa que está desmatando com uma serra elétrica gigante. Aqui, ó, vai se chamar Constituição, na parte do primeiro reinado em história do Brasil, e tiver que lembrar de um carro, né, vermelho, então coloque ele com rodas grandes, as cores bem vivas na memória. Ou seja, pessoal, realmente ridicularizem a mente. Imagine um exemplo, fomos falar de uma girafa e uma pulga, coloca a pulga gigante e a girafa pequena, inverte. Faça essa inversão. Realmente brinque com a memória e vocês vão ver que não é tão difícil como se pensa. Associação nada mais é do que criar uma imagem mental, né? Memória o quê? Ridicularizando a mente. Então, lembre-se sempre disso. Quando se falar em memorização, procure usar uma imagem mental daquilo que está sendo lido, daquilo que está sendo o objeto do seu estudo. A questão do empilhamento. Então, às vezes você pode receber várias palavras ao mesmo tempo para que você as memorize. Então, um exemplo: aeroporto, copo, chão, criança, velho, fio elétrico, ventilador, dinheiro, óculos, revista. Então, às vezes o candidato ou a pessoa pode ficar: nossa, como que eu vou decorar isso? Então, na técnica do empilhamento, vamos colocar uma história entre elas. Tá? Então, no aeroporto, o copo caiu no chão, a criança olhou para o velho, foi lá, pegou o fio elétrico do ventilador para vender. Por quê? Porque ela queria dinheiro, porque ela precisava comprar um óculos para ler a revista. Ficou mais fácil assim? Então vamos lá, no aeroporto, o copo caiu no chão, a criança olhou para o velho, foi lá no ventilador, pegou o fio elétrico para vender, porque ela precisava comprar um óculos para ler a revista. Espero mais 30 segundos, utilizo a repetição, espero mais 30 segundos, utilizo a repetição, e assim você vai brincando, acostumando com a sua memória, e as coisas vão ficando tudo muito mais fácil. Vamos lá? Os direitos sociais, artigo 6º da Constituição Federal. Diz lá: educação, saúde, alimentação, trabalho, transporte, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Aí o candidato, como eu vou gravar isso? Eu imaginei da seguinte forma: eu estava me alimentando na hora do almoço, no meu trabalho, chega uma pessoa com um cigarro aceso perto de mim, e eu viro para ela e falo: ô, seu sem educação, cuide de sua saúde, estou me alimentando, estou no meu trabalho, vou pegar o meu carro, o meu transporte e vou para a minha casa, minha moradia. Ter um pouco de lazer com quem? Com minha esposa, que é segurança. Aonde? Lá na Previdência Social, no INSS, onde ela faz o quê? Ela dá proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Eu espero mais um pouquinho e falo: ô, seu sem educação, cuide de sua saúde, estou me alimentando, estou no meu trabalho, vou pegar o meu carro, o meu transporte, vou para minha moradia, ter um pouco de lazer com minha esposa, que faz o quê? Que é o quê? Segurança, lá na Previdência Social, onde ela dá proteção à maternidade e infância e assistência aos desamparados. Espero mais 30 segundos, repito novamente. E assim, novamente, vou aguçando, melhorando cada vez mais a minha memória. E o mais importante dentro dessas técnicas é a relação aluno-professor. Eu costumo brincar e ensinar até a minha filha, sempre que ela
for estudar, que ela, na hora que ela está lendo uma informação, se eu estou lendo uma revista, se eu estou lendo um livro, no momento o livro ou a revista é o professor e eu sou o aluno. A partir do momento que a informação saiu do livro e eu coloquei em minha memória, eu passo a ser o professor. E para quem que eu vou explicar? Para alguém próximo, ou, né, eu costumo brincar com eles, colocar o Hulk, né, colocar o Superman, né, colocar um jacaré, alguma coisa, ou explicar para, ou seja, para você mesmo, ou até mesmo um aluno imaginário. Mas isso sempre de forma essencial que após o estudo você explique. Por quê? Se você conseguir explicar, é sinal de que o quê? Que a informação está na sua memória. Se em algum momento você não conseguiu explicar, sinal de que ela não está na sua memória. Você deve voltar no livro, na internet, onde quer que seja, e dar mais uma olhada e depois explicar. Se conseguiu explicar, sinal de que a informação está na memória. Tá bom, pessoal? E por último, os flashcards. O que são os flashcards? Muitas pessoas dizem que às vezes não tem tempo para estudar, eu tenho que pegar ônibus, o deslocamento é muito grande, eu tenho que ficar levando filhos no médico, não sei o quê. Então, utilizem os flashcards, que são o quê? Recorte de pequenos papéis, de cartolina, e você pode ser até mesmo um rascunho. Você vai fazer perguntas de um lado, resposta do outro. Então, vai facilitar, né, nesses intervalos de que você não está em casa sentado, que você realmente possa utilizar do tempo que é essencial para quem está querendo passar num concurso. Você vai utilizar em ônibus, em filas de banco, no dentistas, né? Então, você vai estar ali esperando o seu filho ser atendido pelo dentista, pelo médico, e vai estar ali utilizando os flashcards. Faz a pergunta de um lado, tampa, responde. Faz a pergunta, tampa, responde. Né? Ou até mesmo de forma mental. Grave o estudo em áudios. Também pode ser numa corrida, você está lá na corridinha, escutando. Quem mora em grandes centros, se você mora em São Paulo, no Rio, em cidades que tem bastante congestionamento, na hora que você está lá preso no trânsito, você vai estar o quê? Escutando um áudio, em vez de estar escutando uma música, ou de estar pensando em qualquer outro tipo de coisa, você vai estar ganhando tempo. Né? Conheço muitas pessoas que utilizaram desses métodos para poder facilitar os estudos. Espero que tenham gostado. Próximo vídeo falarei sobre o lado emocional, a questão do pensamento positivo, como gerenciar o lado emocional internamente, para que o sucesso sempre recaia em você. Um beijão no coração. Fiquem com Deus.